E, Reinaldo, vamos falar de algumas mensagens de Daniel Vorcaro que foram obtidas pela CPMI do INSS, nas quais ele diz ter encontrado uma pessoa chamada Alexandre Moraes. Uma das menções da reunião foi no dia 19 de abril de 2025, quando o Vorcaro escreveu a seguinte mensagem à então noiva dele, a Marta Graef, e já me perdoa aqui, tá? Eu não vou interpretar bem as mensagens, porque assim, como ator, sou um ótimo jornalista, mas é o seguinte, Vorcaro disse: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa." Então a Marta Graef afirmou: "Como assim, amor? Ele tá em Campos ou foi pra te ver?" Depois ele responde o Vorcaro: "Ele tá passando feriado." Eu senti Em falta de 29 de abril, sensualidade o nessa Vorcaro fala. vai ter na Senti seguinte, falta é de porque eu tava esperando na sensualidade. próxima. A próxima, o que que vai ter? Nessa próxima vai ter, eu tava esperando exatamente chegar esse momento. É na segunda que vai ter. Você vai ver aqui, ó, você vai conseguir. Vai lá. Em 29 de abril, o Vorcaro escreveu de novo, né? E falou assim: "Tô aqui nossa casa." Esses erros são deles, tá? Não são meus. E fez uma ligação de vídeo com a mulher. Depois a Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?" O Vorcaro responde: "Alexandre Moraes." E a Marta diz: "Morri." Essa é a interpretação, tá? Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral? E o Volcário termina: "Sim, falou que é bem melhor, ele adorava o apartamento." Perdoe a minha interpretação, agora vamos ouvir a sua análise. Vamos lá, fazer uma brincadeira, né? Ah, não deve ser o ministro porque faltou o D, né? Tá Alexandre Moraes, não Alexandre de Moraes, então não é o ministro. Evidentemente, né? Deve ser o ministro. E vamos lá. Ah, então Alexandre de Moraes se encontrava com Vorcaro, falava com Vorcaro de vez em quando. Bom, isso é um dado que já se sabia. Não tem nada de absolutamente surpreendente aí. E note que por isso que vazou, crime não há. Ah, mas a proximidade não é incômoda. Eu já vou falar daqui a pouco de proximidade, inclusive sempre recomendando livros, sempre que a gente pode, né? Já vou falar sobre proximidade. Nesse caso e em outros casos quaisquer. Note, se houve crime na relação, é claro que tem que ser investigado. Por isso que veio a público o que se tem até um certo deslumbramento do casal com o fato de que o Alexandre estava ali, né? Olha quem está aqui, ela fala, morri, né? Morri, aquela coisa assim, oh meu Deus, olha só, que coisa, né? E aí sim, saiu hoje uma informação na Mônica Bergamo, na Folha, que também precisa ser trazida à baila aí, que você tem aí, vamos lá. É isso, Reinaldo. Segundo, então, a Mônica Bergamo lá na Folha de São Paulo, o Vorcaro já tinha se preparado para explicar publicamente a relação dele com o Moraes e o contrato que firmou com o escritório da mulher dele, a Viviane Barsi. A reportagem diz que Vorcaro não escondia que se considerava amigo de Alexandre de Moraes. E ainda segundo a Folha, o dono do Master também afirmava que há provas de que a banca de Viviane prestou serviços diversos ao banco, incluindo a elaboração de manuais de compliance. E aí a gente se pergunta em quem acreditar. Bom, que virão a público os dados, já são acessáveis, né, os dados da liquidação do Master, né? E o próprio Vorcaro estava fazendo um levantamento dos atos do escritório da Viviane Barsi, né? Para explicar, demonstrar que o escritório atuou sim para o Banco Master. Porque tem a história, tem a conversa, de que não se fez nada. Quando se diz o escritório não fez nada, e acho que esses documentos acabarão vindo a público, quando se diz o escritório não fez nada, é claro que se está fazendo a ilação de que, bom, era só um pagamento para que o ministro pudesse atuar em favor do Banco Master. E, nesse sentido, também informações vieram a público, afirmações vieram a público, de que o Alexandre teria tentado impedir a liquidação numa conversa privada com o Gabriel Galípolo, o que o Gabriel Galípolo nega, o que o Alexandre nega. Que ele teria tentado impedir a operação da Polícia Federal, primeira que prendeu o Daniel Vorcaro. Fatos. Eu falo de fatos porque depois, a hora de julgar as coisas,
né, as coisas não acontecem exatamente como se criou a expectativa, e fica parecendo que tudo vira só um mero arranjo. Se o Alexandre atuou para não haver a liquidação do Master, ele foi muito incompetente, porque a liquidação aconteceu. Né? E outra, que instância legal ele tinha para atuar? É uma pergunta. Eu sei que são perguntas assim, foge do crime, mas que instância legal ele tinha para atuar? O que ele poderia fazer? Além de nada. Atuou para não prender. Prendeu. Foi preso. E sim, os documentos da atuação do escritório existem. Né? Ele ia depor na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no dia 10, né? E estava fazendo o levantamento das ações efetivamente cometidas, praticadas pelo escritório. Aí, enfim, a questão é saber o que é crime aí nessa relação que está aqui. Nessa relação que está aqui, veja, não sei se tem, mas aqui no que veio não tem. Amor, ele veio aqui, ele disse que ele vai quebrar nosso galho, que vai dar tudo certo, já resolvi tudo com ele, já não sei o quê. Não tem isso, não tem nada nem parecido com isso. E ainda que falasse, seria preciso ver se ele tinha alguma instância de intervenção. Qual seria a instância de intervenção? Não há resposta para essa pergunta que eu estou fazendo. Qual seria a instância de intervenção? Alexandre de Moraes interferindo no Banco Central? Como? De que modo? Por qual caminho? A gente viu que o Vorcaro tinha relações com gente do Banco Central. E nós falamos largamente disso aqui ontem. Né? É preciso, inclusive, rever o protocolo de autonomia do BC. Porque se aquilo aconteceu daquele modo, nada impede que aconteça de novo e que esteja acontecendo agora, com outras personagens, em tese. Então o protocolo tem que ser revisto. Isso é só uma questão de objetividade. Né? Impedir a prisão? Algum caminho para impedir a prisão? Também não tinha. Não, tinha o fato de que o Alexandre é próximo do Toffoli, que era o relator, mas alguma providência que a Polícia Federal pediu, ou que a Procuradoria-Geral da República pediu, o Toffoli não despachou, né? E de resto, não é mais relator. O relator agora é André Mendonça. Havendo impropriedades nessa relação, que fique claro, eu acho que não tem como não vir a público, né? É notório que Alexandre e André, vamos lá, quando se tenta dividir o Supremo em grupos, dentro dessa divisão que se faz por aí, eu nem acho que ela é tão verdadeira como fazem, mas dentro dessa conhecida, eles não são do mesmo grupo. Costuma-se colocar no mesmo grupo Alexandre, o Gilmar, o Flávio Dino, não é? Esses seriam do mesmo grupo. O André e o Nunes Marques e o Fux já seriam... Mas também essas coisas não são bem assim, depende muito do tema. Né? Depende muito do tema que está sendo debatido. Quando você vai para a execução da pena em segunda instância, por exemplo, eles têm divergências. E não são pequenas. Né? Quando você vai para a capacidade, o poder de investigação do Ministério Público, eles também têm divergências. Então, esses grupos não são assim, eles não são estanques. Nós somos da mesma panelinha. Né? Agora, aqui, crime não tem. Ainda que você diga, bom, mas como é que ele era amigo do Vorcaro? Bom, você pode ter a indignação que quiser. Né? Nós estamos falando aqui da esfera propriamente criminal. Por isso que está aí. Por isso que está aí. Por isso que saiu. Por isso que circula até agora. Né?
E quanto à existência de atos do escritório de advocacia para o Banco Master, sim, eles existem. E acho que a seu tempo virão a público. Né? Ah, mas eu acho que o valor do contrato era muito alto. Bom, aí as pessoas podem ter a avaliação que quiser. Né? Eu fiz um contrato com o Metrópolis de 5 milhões por mês, porque o Metrópolis acha que eu valho, né? Senão não pagaria. Mas é brincadeirinha, claro. Quer dizer que. Eu já ia dizer que você tá me pagando 1 milhão para estar aqui. Ponto, perdi a piada. Enfim, vamos seguir em frente. Vamos continuar nesse assunto, então, das mensagens obtidas pela CPMI do INSS, que mostram aí o Daniel Vorcaro comemorando uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, a PEC da autonomia financeira do Banco Central. O dono do Master afirmou o seguinte, num diálogo, de novo, com a então noiva Marta Graef, em 13 de agosto de 2024. Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandões. Está todo mundo louco. A emenda apresentada por Ciro previu o quê? Aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão de reais. A PEC e a emenda não foram aprovados, a proposta está parada no Senado, mas ontem mesmo, Reinaldo, você falou sobre o rombo nesse Fundo Garantidor e volta ao assunto aqui hoje, né? Olha aqui, era uma péssima ideia do Ciro Nogueira, evidentemente, porque não era só isso. Além de aumentar o valor, né, garantido, ele também estatizava o fundo garantidor, porque o fundo garantidor ele é privado. É um arranjo, é uma associação dos bancos. Né? O sistema financeiro tem o fundo garantidor e, justamente por ser privado, garante limites ali. Né? Por que seria importante elevar esse valor? Porque uma das acusações ao Master é que eles pagavam CDBs, né, distribuídos, aliás, por outras instituições, né, do Master, vendidos por outras instituições, pagavam CDBs acima daquilo que o mercado considerava razoável num limite temerário. Por que é que o Vorcaro, explicando, então, né, porque eu faço questão, né, nos programas que eu faço, de explicar as coisas, porque causar indignação é relativamente fácil, causar compreensão é um pouquinho mais difícil. Né? Porque quando você eleva esse limite, né, você torna os bancos mais ousados. Ele disse, isso para os bancos médios é bom, porque os bancos médios poderiam ser mais ousados, porque estariam garantidos. O investidor fala, bom, tem o fundo garantidor. Né? Eu posso ousar mais nesse banco que está me pagando mais. Embora ele não tenha a mesma reputação do banco A, B, C ou D, que eu tenha certeza de que jamais quebrarão, mas eu estou garantido até tanto. Então, é claro, diz o Vorcaro, que para o banco médio seria bom. Né? E no caso de estatizar o fundo garantidor, evidentemente, como o Estado... Vamos lá, como o Estado não quebra, pode quebrar, claro, mas Estado não fecha a porta, né? Empresa fecha. Ou como se diz em São Paulo, fecha. Né? Empresa fecha. Estado não fecha. Bem ou mal, ele continua. Né? Então, os bancos, inclusive, se mobilizaram contra essa ideia, a coisa não avançou e, portanto, não se fez. Né? Mas, evidentemente, ele está aí e dizendo-se amigo do Ciro Nogueira, e nós temos aí uma resposta do Ciro Nogueira, e eu quero fazer outras considerações aqui. Aí entram livros e entram autores. Vamos lá. É isso, é porque depois dessas mensagens, o Ciro Nogueira, na verdade a assessoria do Ciro Nogueira divulgou uma nota. Ela disse assim, o Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração. Mas como você disse, né, ele está sempre dizendo que é muito amigo do Ciro Nogueira. Olha aqui,
tiveram outra conversa, coisa de 3 meses antes, o Vorcaro exaltou de novo a relação, em outra conversa, né, o Vorcaro exaltou a relação com o Ciro Nogueira, né, dizendo, é um senador muito amigo meu. Meu querido Rafael, tem uma frase que, obviamente, eu não endosso, porque ela é uma ironia, né? Ela é uma crítica à forma como se exerce a vida pública no Brasil e no mundo, né? Nós estamos vendo nos Estados Unidos o papel que o Trump dá ao genro dele, por exemplo. Nós estamos vendo nos Estados Unidos o Trump colocar a Melania Trump para ser presidente do Conselho de Segurança da ONU, né? E a frase provavelmente do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que era uma personagem do Sérgio Porto. Quem não sabe quem for Sérgio Porto, procure, pesquise, né, que escreveu 3 livros espetaculares. O terceiro, muito difícil de achar, os outros em sebo se acha, né? Festival de Besteiras que Assola o País, né? FEBEAPA, 66, 67, 68, né? Volumes 1, 2 e 3. E a frase é o seguinte: ou restaure-se a moralidade, ou locupletemo-nos todos. Né? Quer dizer, ou a moralidade absoluta, porque era uma crítica indireta ao UDN, que era um partido que vivia acusando os outros de tudo. Eles, bom, então ou é a moralidade ou todo mundo rouba. Eu me lembrei dessa frase em sentido irônico, alguns atribuem ao Barão de Tararé, né? Mas provavelmente é do Sérgio Porto mesmo, embora não esteja em nenhum dos 3 livros. Porque é o seguinte, eu não sei se o Ciro Nogueira fez sacanagem com o Vorcaro. Se teve, espero que investigue, que apure e que punam. É bom deixar claro. Teve, apure e se pune. Agora, censurar um senador porque é amigo de banqueiro, aí então eu vou para o Sérgio Porto. Quantos são os amigos de banqueiros na República? Eu falo isso porque fica parecendo que a gente descobriu... Olha, isso que veio a público, tudo isso que veio a público é coisa do Arco da Velha, coisa cabeluda, pavorosa. Agora, de novo, aí, tem crime aí, nisso que veio a público? Você dizer que é muito amigo de alguém não é crime. Agora, o projeto do Ciro Nogueira interessava ao Master? Bom, interessava. Quem está dizendo que interessava é o próprio Vorcaro. Que até ele diz, os outros estão loucos, os outros bancos. Porque ele se sentia numa disputa com os bancões. Ele, um banco médio, se sentia numa disputa com os bancões. A versão que ele tem, que ele criou, que aqueles que o defendem no mercado criaram, bom, ele não podia fazer associação com o BRB, por exemplo, porque ele passaria a ter um tamanho que incomodaria os outros. Isso está aí. Considerando a qualidade dos ativos, segundo aquilo que se sabe, acho que não. Acho que não incomodaria, acho que daria problema. Agora, nós voltamos à questão. Por que é que essa coisa foi tão longe? Por que é que avançou tanto? E aí, de novo, a gente volta para o Banco Central. Porque ali você tinha, então, na expressão da Polícia Federal e não do André Mendonça, você tinha uma alta autoridade do BC, um diretor do BC, um alto funcionário do BC, que tinha um grau de intimidade de relação, inclusive financeira, que evidentemente é inaceitável. E que eu espero que não exista hoje com ninguém em relação a nenhum diretor. A única coisa é que agora eu quero conhecer os marcos institucionais detalhados e, na prática, do modo como o BC exerce a sua autonomia. Que caminha, inclusive, para ser autonomia financeira também.
né? O que eu me lembro, porque aí, veja, não dá para a gente fazer uma discussão descolada de contexto, cara. O que acontecia cada vez que o Lula criticava juros no Banco Central? O que acontecia com o dólar? Ah, o que uma coisa tem a ver com outra? Eu explico. Eu vou explicar tudo. A cada vez que o Lula dizia esse Roberto Campos Neto, esse juro, a taxa de juros. Eu, por exemplo, estou entre aqueles que acham que o Brasil nunca teve economia para ter juros de 2%, Selic de 2%, nós tivemos. Ah, por causa da pandemia. Não tinha economia para ter Selic de 2%. E acho que não temos economia agora para ter Selic de 15%. Acho um escracho. Acho um absurdo. A alguém interessa juro nessa altura. Também. Agora, vem cá. Não se criou uma carapaça no Banco Central de maneira que é impossível criticar o Banco Central? Essa crítica mesmo que eu estou fazendo agora vai ter um monte de gente, seu ignorante, não entende nada da economia, fica se metendo, não entende. Eu cansei de ouvir isso. Só que eu acertei o índice de crescimento muito mais do que esses dos mercados, como eu falo. Mas assim, Lula criticava o Banco Central, parecia que ele tinha chutado Deus. Uma vez eu escrevi um texto dizendo, o Banco Central não é Deus. Justamente porque ele é autônomo, ele pode ser criticado. O Lula pode criticar quanto quiser. Por um acaso vai se meter lá? Pode se meter lá? Então, assim, você tem uma instituição, e tem ainda, que parece acima do bem e do mal. Se ela parece acima do bem e do mal, ela pode fazer o que ela quiser lá, que ninguém vai questionar. E agora a gente tem isso daí. E aí vem a público esse troço. Eu quero saber como é que não acontece mais. Tem algum jeito de não acontecer mais? Alguém poderia responder, só botar gente decente lá. Resposta errada. Não que não tem que ter gente decente, tem que ter gente decente em qualquer lugar. Mas que tem que ter regra. Né? Então é isso. Regras. Né? Bora falar de mais mensagens de Daniel Vorcaro que foram obtidas pela CPMI do Essa INSS. gente fala mais do que o homem da que ele cobra. comemorou. Você conhece a expressão? Fala mais do que o homem da cobra? Eu tô pensando aqui. Ela fala demais. Eu era essa criança que falava mais que o homem da cobra. Com certeza eu era. Então, nessas mensagens aí, ele comemorou o desfecho de um encontro que ele teve com o Lula no dia 4 de dezembro de 2024. Eles foram feitos de novo numa conversa com a então noiva, Marta Graeff, e lá vou eu fingir interpretação de novo. Ela pergunta, como foi? O banqueiro responde, foi ótimo. E aí ela diz que tá louca para saber de tudo. O Daniel Vorcaro conta então mais detalhes. Foi muito forte, ele chamou 3 presidentes do Banco Central que vai entrar, 3 ministros, ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar, 3 ministros, e aí ela acrescentou, uau, amor do céu, temos que falar hoje, quando você tiver um tempinho para me contar. Olha, o clima de... A coisa de deslumbramento aqui é evidente. Assim, para quem imagina alguém que se considere acima do bem e do mal, isso não para quem gosta de literatura, que é a minha área original, não é exatamente o perfil de quem está zagando e andando para o mundo, né? Tá aqui, deslumbramento óbvio, achou a reunião ótima. E, de novo, alguma relação criminosa, que o Lula até disse, não, mas isso não estava na agenda dele. Né? A relação encontro fora da agenda é o que mais acontece em Brasília. Deveria estar tudo na agenda, mas foi fora da agenda. Agora, com um monte de gente, inclusive o presidente do Banco Central. Vamos ser objetivos, quem quer fazer sacanagem não junta tanta gente. Ó, meu filho, você quer saber sacanagem mesmo segura, se é que existe? Nem mesmo entre 2 pessoas, né? Alguém pode falar. Sacanagem segura é aquela que você tem na sua cabeça. Só. Né? E ainda assim, cuidado com o analista que você escolhe. Parece que a essa altura, o destino do Banco Master já estava selado pelo Galípolo, segundo
entrevistas que inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu. Parece que, nessa altura, o destino já era certo. Já era certo, e, no entanto, se fez uma reunião que foi cordial. E note que... Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Não vou fazer, porque depois pegam o corte e começam a sacanear com o corte, tirando do contexto. Mas me parece que quem se enganou aqui foi o Vorcaro, né? Eu acho que o Vorcaro teve uma impressão absolutamente errada da reunião. Não? O que aconteceu em seguida? Aliás, o Lula deu uma entrevista e disse: depois chamei todo mundo lá e falei o seguinte: faz o que tem de fazer. E fizeram. O banco foi liquidado. Ou não foi? Esse foi liquidado, e o banco foi liquidado, não sei o que foi liquidado. Ele foi preso. Dessa relação aqui, o Vorcaro obteve algum benefício? Eu sei que isso que eu estou falando não orna, para usar um verbo do meu interior de São Paulo. Você é do Piauí, né? Eu sou do interior de São Paulo. A gente fala assim. E tem o verbo ornar no sentido de combinar, não de ornamentar. Eu sei que isso não orna com o clima do pega pra capar. Mas eu pergunto, algum benefício o Vorcaro obteve desse encontro? A noiva ficou deslumbrada, ele ficou deslumbrado e quebrou a cara. Ou não? Ou me demonstra que não? Né? Eu estou demonstrando o que eu estou falando. Não? Não estou demonstrando o que eu estou falando? Eu não. Os fatos. Onde está o Vorcaro agora? Numa prisão no interior de São Paulo. Saiu do Guarulhos, foi num presídio no interior de São Paulo. O que aconteceu com o Banco Master? Foi liquidado. O que aconteceu com os bens dele? Foram torrados nesse processo. Estão sendo. Qual foi o benefício? Olha, vítima, não! Só estou sendo objetivo. Então, fala com o Alexandre. Tem o que aí de crime? Não deveria falar com o Alexandre. Tá bom. Então, nós vamos... Aliás, então vamos criar uma regra. Ministros do Supremo não falam mais com banqueiros. Nem com empresários. Não, se quiserem estabelecer essa regra de ministro do Supremo não falar mais com ninguém, eu não vou me opor. Eu só acho que não é uma boa ideia. No dia que o ministro do Supremo não falar mais com ninguém, não parece uma boa ideia. Com o Ciro Nogueira, por quem eu não tenho simpatia política nenhuma. A minha única simpatia pelo Ciro Nogueira é que ele é do Piauí, que é o seu estado, e sobrinho neto do Mário Faustino, que é o maior poeta do século passado no Brasil. E um dos maiores do mundo, um dos maiores tradutores do mundo. Morto aos 33 anos no acidente aéreo. É a única simpatia. Não tem simpatia política nenhuma. Mas, pelo que está aqui, não, mas eu sei de um monte de sem-vergonhice do Ciro Nogueira. Ok, traga público, revele a sem-vergonhice e vamos punir. Coisa com Lula. Teve o quê? Não, eu não tenho prazer nenhum em ficar, vamos brincar de contra-corrente. Não, às vezes eu estou com a corrente, às vezes eu não estou. E que se punam todas as safadezas que forem feitas. Caramba, quem é que vai defender sem-vergonhice? Eu não vou. Entende? Apenas que eu não entro nesse negócio. Nós vamos falar daqui a pouco o PT tentando jogar no colo de não sei quem, do Campos Neto, do não sei o quê. Eu não acho que seja esse um caminho razoável para as coisas. Não adianta. Eu não entrei nesse clima na Lava Jato, não vou entrar nesse clima agora. Eu sei que é difícil, a gente apanha muito por causa disso, não é? É assim que eu faço.